A paz do Senhor, meus queridos irmãos, professores, alunos e todos que amam o ensino da palavra, que amam a escola dominical. Estamos aqui com a lição 8 do nosso trimestre, o último do ano, né? Quando estamos estudando governo divino em mãos humanas. É a liderança do povo de Deus, extraído do primeiro e segundo livro de Samuel. E hoje nós estamos aqui com a lição de número 8, que trata do exílio de Davi. Nós já temos estudado sobre Davi, sua chamada e a sua unção, e hoje estamos aqui já dentro da trajetória deste líder, que a Bíblia nos traz muitas nuances acerca da vida dele. Nós temos o objetivo geral, que tem a ver com a vivência dos conflitos na vida do crente e o que podemos tirar de lição desses conflitos, desse sofrimento, que nenhum de nós estamos isentos de passar. Ou melhor, todos nós temos que passar por esses momentos. Nós temos também os objetivos específicos, né? Que dentro dele nós vamos observar a característica do exílio de Davi, bem como o amor de Davi pelos seus pais, o cuidado dele para com a sua família. E também podemos ver aquelas pessoas que se agregaram a Davi e estavam até dispostas a morrer por Davi, né? Mas vamos ver o texto áureo. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Nós temos a leitura diária da nossa lição, que ela sempre vai de segunda a sábado, né? E nessa leitura diária que o professor, o estudante da palavra de Deus vai pesquisar, vai se declinar sobre o tema, nós vamos ver aí a luta por Cristo, que nessa luta por Cristo nós passamos por sofrimentos, né? Tomando como exemplo Davi, que sofreu por amar a Deus, né? Temos o propósito de Deus quando nos exila, já que a lição de hoje fala sobre o exílio de Davi, né? O teste da nossa fidelidade ao Senhor, os cuidados dos filhos em relação aos pais, a bênção de Deus sobre os filhos obedientes e a honra devida que cada um de nós devemos ter para com aqueles que Deus coloca na obra. São lições profundas que com certeza nós vamos estudar com muita alegria neste dia. A nossa leitura em classe está em 1 Samuel, capítulo 22, não é? Versículos de 1 a 5. Nós vamos ler junto agora e os irmãos acompanham. Então Davi se retirou dali, se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba que o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Bem, nós temos aqui a leitura bíblica em classe, e dentro deste assunto, do texto aqui e outros textos correlatos, nós estaremos desenvolvendo esta lição de hoje. Nós temos que compreender, queridos irmãos, que as situações diversas que passamos na nossa caminhada cristã, as diversas situações que envolvem nossa vida, a vida da nossa família, que colocam em xeque também o nosso ministério, a nossa chamada, elas vêm não para que a gente pare, para que a gente fique detido, ela vem para que nós possamos amadurecer.
Há um texto que eu gostaria de ler, e o texto vai estar na tela para os irmãos aí, Romanos 8:28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E outra versão diz: todas as coisas cooperam. Então, todas as coisas incluem todas as situações vivenciadas. O exílio, a expressão exílio, tem a ver com a expatriação de alguém que, estando livre, ela tem que se isolar por conta desse exílio, né? É um exílio social. Tem a ver com solidão, separação. E na visão que nós podemos ver, sempre tem na visão bíblica, sempre tem uma conotação pejorativa, né? A palavra exílio, porque nós sabemos dos exílios que passou a nação de Israel, dos grandes exílios, né? Tanto levado para a Síria, como também para a Babilônia. Mas o exílio, no sentido hoje da lição, a forma que nós estamos estudando, compreendendo, tem a ver com o teste do nosso caráter. Davi passou por um teste no seu caráter, quando foi exilado. Porque ele foi chamado por Deus, ainda era muito jovem, e precisava ser trabalhado por Deus, não é? Um ponto central da lição, nós temos a seguinte expressão: o crente deve tirar preciosas lições para a vida espiritual dos muitos conflitos vivenciados. Primeiro ponto da lição, nós temos as características do exílio de Davi. E aqui vem uma palavra à tona, né? A palavra Adulão, porque fala-se da caverna de Adulão. E nesta caverna de Adulão, Davi foi testado. Davi passou por um teste. Nós encontramos aqui que essa caverna de Adulão, ela se encontrava na cidade cananita, que fica no território de Judá, na região normalmente designada como Cefelá. O significado do Adulão talvez esteja relacionado à ideia de refúgio. Provavelmente Adulão ficava localizada entre Gate e Hebron, cerca de 25 quilômetros ao sudoeste da cidade de Jerusalém. Nas proximidades dessa região se encontravam muitas cavernas e grutas, né? A geografia bíblica mostra que a terra bíblica ela é muito acidentada, tem vales, tem montanhas, tem planícies e também tem espaços de grutas e cavernas. Algumas passagens bíblicas que mencionam Adulão, né? Gênesis 38:1, você está vendo aí na tela, Josué 12:15, também 15:35, 2 Crônicas 11:7, Neemias 11:30, Miqueias 1:15, né? E este local hoje é chamado de Aid el-Mar. Agora nós vamos entender quem eram essas pessoas que estão exiladas na caverna de Adulão. Ou seja, essas pessoas que se agregaram a Davi, não é? Porque Davi, antes de oficialmente se tornar rei de Israel, ele passou por situações difíceis, foi perseguido, teve que fugir, né? Então nós vamos ver quem são essas pessoas que se agregaram a Davi, e nós podemos mencionar como 4 grupos de pessoas que se agregaram a Davi ou se reuniram a Davi na caverna de Adulão. Primeiro, a família de Davi, que vai ser de uma forma melhor tratada no segundo ponto da lição, né? Cuidar de Davi para com a sua família. Ali Davi encontrou seus familiares e os recebeu por conta da ira que Saul agora tinha, não só sobre Davi, mas que essa ira também passava para a sua família, né? Então nós temos, neste contexto, o rei de Israel sendo reprovado pelo Senhor, e agora, além de reprovado, enfurecido e perseguindo a Davi e também perseguindo a sua família, não é? Mas vemos que a família de Davi estava com ele ali. Davi o recebeu, que teve o cuidado de depois abrigar a sua família em outro lugar, mas tem um segundo grupo dos que estavam ali com Davi naquela caverna. Diz o texto que homens que se achavam em aperto, é o segundo grupo. Né? Além da família de Davi, nós temos esses homens que se achavam em aperto. E essa expressão faz referência às pessoas perseguidas,
provavelmente por Saul, né? Eles estavam em aperto. O terceiro grupo eram os homens endividados. Talvez aqui haja uma referência a esses homens que, por ser escravo e ter enormes dívidas, não é? E abandonaram essa condição de escravo, fugiram para estar ao lado de Davi. E o terceiro grupo é o grupo dos amargurados de espírito. Esses se juntaram a Davi. Esses formaram praticamente um grupo de 400 homens, que depois passou a ser 600, né? E esses homens ficaram agora sob a liderança de Davi. Mas na frente nós vamos ver a frase dos valentes de Davi, que provavelmente veio desse grupo, né? Estavam diretamente ligados a esta caverna de Adulão, conforme em 1 Crônicas 11 e 15. Davi tratou de levar seus familiares para Moabe e em seguida compôs-se na fortaleza conhecida como Massada. 1 Samuel 22 e 4. É interessante que nós vamos ver que nessa caverna de Adulão, onde temos um simbolismo para a nossa vida hoje, porque a Bíblia ela foi escrita em torno de 1.600 anos, 16 séculos, por cerca de 40 autores, mas ela continua viva, a sua mensagem continua atual. E tudo que foi escrito no Antigo Testamento e as narrativas do Novo Testamento, essas narrativas servem para a nossa vida, para a nossa prática espiritual, para a gente aprender com esses heróis da fé, esses homens e mulheres, aprender com seus erros, para não praticarmos, e aprender com seus acertos, não é? Então a Bíblia ela traz muito ensino didático para a nossa vida. E a aplicação desta lição hoje, né, o simbolismo da caverna de Adulão e como se aplica aos nossos dias, a nossa vivência atual. Ali Davi, ele recebeu esses homens, como eu falei, quebrados, física, moral, espiritualmente, para trabalhar no caráter deles. Davi podia, com as suas ações, incitá-los à ira, à revolta, à revanche, e também podia fazer o contrário, que foi o que Davi fez, né? Davi não usou todo esse potencial bélico, que podemos assim dizer, para confrontar Saul, para ir de encontro a Saul, porque Davi respeitava e honrava Saul, né? E essa característica da personalidade de Davi, do seu perfil de liderança, é muito rica para nós, porque Davi ele nunca se voltou contra Saul, porque reconhecia em Saul o ungido de Deus, o homem que Deus ungira, e ele tinha que honrar, respeitar por conta disso. Agora, há um simbolismo na caverna de Adulão, né? Ali, as capacitações de Davi, os dons de Davi, né? As capacidades de Davi, as competências de Davi foram testadas, foram colocadas em teste, né? Porque ali ele ia treinar esses homens, 400 homens, que futuramente se tornaria 600 homens, né? Agora, temos que lembrar uma coisa. Antes de tudo, esse registro do acontecimento da caverna de Adulão é um registro histórico. Nós não podemos fazer uma interpretação baseada nas nossas emoções, né? O significado aqui, principal, é um acontecimento histórico, real, né? Agora, existe também uma aplicação espiritual, né? Talvez alguém pegue a caverna de Adulão e traga para um sentido profético, etc. E tal. Tem que ter muito cuidado, porque aí você fere uma regra da hermenêutica, que é a forma de interpretar a Bíblia correta, né? O texto, ele fala por si só. Mas nós temos um simbolismo espiritual, nós temos uma aplicação espiritual. E podemos até comparar Davi a Cristo. A lição traz trata esse momento em que Davi passou na caverna de Adulão, reportando para Cristo. Porque Cristo, ele agregou no seu ministério, nos seus 3 anos ou 3 anos e meio de ministério, pessoas quebradas, socialmente falando, espiritualmente falando, moralmente falando, né? E essas pessoas que se agregaram a Cristo vieram para ser tratadas por Cristo. Nós temos Mateus 11, 28 e 29, né? Que o Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, pesados, né? Carregando sobre si uma carga muito grande.
E o Senhor nos convida para dar alívio a essas pessoas, para tratar a alma dessas pessoas. Lucas 15:1, Mateus 22, 9 e 10 também fala sobre esse assunto, né? Então, há um texto em 2 Timóteo 2:12 que diz que se sofremos com Cristo, com eles também reinaremos, né? O sofrimento é atual, é presente, o reinado é futuro. Então, nessa vida que nós passamos, que o próprio Jesus disse que no mundo teremos aflições e tribulações, mas ele fecha o texto dizendo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós aprendemos a sofrer com Cristo, e esse sofrimento com Cristo é pedagógico para a nossa vida. Então, esse episódio de Davi na caverna de Adulão traz comparações de aspecto de Cristo com a sua igreja, de Cristo no seu ministério e com a sua igreja nos dias atuais, não é? O que aconteceu lá ilustra circunstâncias que são experimentais ou experimentadas pela Igreja de Cristo no presente século. Agora eu gostaria de trazer para vocês um recursozinho, vai estar na tela aí para vocês, que caverna na Bíblia sempre se relaciona a algo pejorativo, algo ruim, não é? Nós temos lá em Gênesis, capítulo 19, versículos 30 a 32, aquela caverna de Ló com as suas filhas, não é? Que elas embriagaram o pai, cometeram incesto e geraram Amon e Moabe, que se tornaram futuramente duas nações antagônicas a Israel, né? Os moabitas, né? E os amonitas, né? Que foram inimigos de Israel no futuro. Podemos chamar aqui de uma caverna da tentação de se ceder ao pecado, né? Ou relacionada ao pecado. Nós temos essa caverna que estamos estudando hoje, que é a caverna de Adulão, que Davi era perseguido por Saul e ali se refugiou. Aqui nós podemos dizer que é uma caverna que representa o sofrimento, não é? Temos outra caverna mais na frente, que é a caverna de En-Gedi, que está em 1 Samuel 24, versículos de 1 a 8 e o versículo 16, que ali também Davi foi tentado. Davi estava no interior da caverna com seus soldados, com seus valentes, e Saul entrou para aliviar o ventre, né, fazer necessidades fisiológicas, e não sabia que estava na caverna. E ali Davi foi até tentado, chegou a cortar a orla da veste de Saul, mas depois ele se arrependeu. Então, podemos chamar de caverna da tentação. 1 Reis 19, 3 a 4 e também o versículo 9, encontramos a caverna de Elias, que depois de Elias ter aquele momento de ápice no seu ministério, de descer fogo do céu, e o povo entender que Deus era Deus, não Baal, mas Elias recebeu vamos dizer assim, uma mensagem totalmente negativa por parte de Jezabel, de que ele seria morto. E ele vai se refugiar numa caverna, e lá o Senhor tem um encontro com ele, e o Senhor manda ele sair da caverna, porque não estava nos planos de Deus ele entrar numa caverna, né? Então podemos chamar essa caverna da depressão. Nós temos a caverna de Abraão, né? Que é a caverna aqui no sentido, a caverna de Macpela, Gênesis 23 e 19, caverna do luto, da morte. Lá em Mateus 27, 60, Jesus foi sepultado numa caverna, na rocha, o seu sepulcro foi numa rocha, tipo uma caverna. João 11, 38 também, aqui fala de morte. Caverna representa também morte, né? Temos Josué 10, 15 a 27, onde pessoas eram colocadas em cavernas ali, e essas pessoas estavam ali presas, para depois ser tirada para a morte também. E nós encontramos Isaías 51, e 1, eu gostaria de ler esse texto, Isaías 51, e 1, que eu acho interessante essa colocação, essa visão que o profeta traz sobre a origem da nação de Israel, que agora estava sendo conclamada a restauração. Por que restaurada? Porque tinha se envolvido em pecado, tinha se afastado de Deus e precisava ser restaurada. E o texto do versículo 1 de 51 de Isaías diz assim: ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscai o Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortado, e para a caverna do poço de onde foste cavado. Caverna aqui tem a ver com a vida pregressa da nação de Israel, do poço de lama, do lamaçal do pecado, e que essa nação foi tirada para ser uma nação agora representante de Deus entre as outras nações.
que agora estava passando por sofrimento por conta do seu pecado. Então, caverna na Bíblia sempre terá uma conotação negativa e é bom a gente entender essa questão. Bem, o segundo ponto da lição fala sobre Davi e o amor aos seus pais. Nós sabemos que quando a Bíblia pede ou exige, eu vou usar até a expressão exige, ou melhor, a expressão ordena, que os filhos devem obedecer aos pais, a Bíblia não dá condições para os filhos obedecer aos pais. Diz, vós filhos, obedecei aos vossos pais em tudo. E é o único mandamento, melhor dizendo, o único mandamento que vem acompanhado de um bônus, né? Porque todos os mandamentos, o Senhor diz que deve ser feito, você deve praticá-los, mas não acompanha nenhum bônus. Mas este diz que aqueles que honram seus pais, que cuidam dos seus pais, que respeitam os seus pais, será bem-sucedido em tudo. Nós não devemos honrar os nossos pais independente do que ele é, do que eles são, melhor dizendo, de como ele age, não. Nós vamos honrar os nossos pais, devemos honrar os nossos pais, porque são os nossos pais. Porque o filho nunca será maior do que o pai, não é? Então Davi aqui mostra-se que Davi estava sendo preparado para ser rei, e aqui ele recebe os seus pais, recebe sua família na caverna, e ele cuida dos seus pais, ele leva seus pais para um lugar para serem abrigados com a sua família. E aqui nós temos uma reflexão muito positiva para estudarmos com os alunos na classe e trazer à luz, né, esta verdade acerca do cuidado dos filhos em relação aos seus pais. A recompensa bíblica para os filhos obedientes está na Bíblia, né? Nós temos o texto de Êxodo 20:12, que é o mandamento que vem com promessa, que eu acabei de falar, Deuteronômio 5:16. Paulo ensina isso na sua carta aos Efésios, né? Capítulo 6, versículo 2 e 3. Nós encontramos outros textos correlatos que mostram que devem os filhos honrar os seus pais e cuidar deles. Terceiro ponto da lição, nós vamos encontrar este grupo de valentes de Davi, de aqueles que se agregaram a Davi, que poderiam até morrer por Davi. Aí nós encontramos uma coisa interessante aqui, entre Davi e os seus seguidores e entre Saul e seus seguidores. O texto deixa claro, na lição, deixa claro isto, de que Saul, para conquistar os seus seguidores, presenteou-los. Mas nem sempre o presente compra a confiabilidade, compra o amor, compra a confiança de um liderado para o seu líder, não é? A construção da liderança de um líder para com o seu liderado está no dia a dia, na vivência. E nós vamos observar em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que os líderes que Deus chama, eles não foram chamados para ser servido, eles foram chamados para servir. É claro, evidente que no desenvolvimento da sua liderança, ele vai ser assistido. Deus vai levantar pessoas para ajudar no companheirismo, até às vezes na ajuda dos víveres, as necessidades da vida, do dia a dia, né? Mas os líderes não foram chamados, porque Paulo diz isso numa das suas cartas, que ele não veio para receber. Segundo os Coríntios, capítulo 12, Paulo fala disso. Ele diz que não veio, depois de ele falar das revelações que ele teve em espírito, ele diz que ia ter com os coríntios, com os irmãos da igreja de Corinto, mas não buscava o que eles tinham, os bens que eles tinham, mas buscava a alma deles. Porque não devem, traduzindo para hoje o que Paulo quis dizer, os filhos entesourar para os pais, mas os pais entesourar para os filhos. Então, ele usa essa linguagem da vida familiar, trazendo uma aplicação dele como pai espiritual dos coríntios, como líder espiritual dos coríntios. Então, nós observamos que Saul não aprendeu essa lição, mas Davi aprendeu, porque toda essa estrutura dos corações dos que estavam ao lado de Davi, homens com problemas diversos, Davi trabalhou de uma forma na alma desses homens para eles honrar aquele que Deus colocou acima, para ele respeitar a autoridade, né? Para estar debaixo de submissão. Davi estabeleceu, vamos dizer assim,
a lei do despojo na guerra, os que ficavam tomando conta dos equipamentos das famílias receberiam despojo em igualdade aos que iam para a guerra. Então, Davi ensinou muito. A lealdade não se compra com presentes, nem dinheiro. Ela nasce naturalmente, de sinceridade, de verdade e de um caráter de um líder genuíno. Davi ocupava esse espaço de um líder genuíno. Saul não passou no teste da obediência a Deus, como já estudamos, e ele agora estava comprometido, e cada vez mais a sua liderança estava sofrendo dano. O preço de proteger Davi, já estamos correndo para o final da nossa lição, custou caro a vida de algumas pessoas, né? Nós temos aqui o sacerdote Aimeleque com os sacerdotes que sofreram por conta de proteger Davi, né? E você vai desenvolver isso na lição e nós vamos estudar isso com mais clareza na sala de aula, né? E nós encontramos também a figura de um Doeg, ou de um personagem chamado Doeg, né? E alguns estudiosos entendem que o Salmo 52, que é um dos salmos de Davi que tem a ver com o momento que ele passa na caverna, se aplica à figura desse personagem, né? Davi inicia o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. E este Doeg era um homem que ele caracteriza bem, né, esse ímpio que caracteriza bem a atitude que ele vem para entregar a Davi, entregar o povo de Deus na mão de Saul. E nós vamos para a conclusão. A nossa conclusão, eu falei há pouco que Davi compôs o Salmo 57, e esse salmo provavelmente foi um salmo da caverna. Os estudiosos não trazem uma resposta de que esse salmo se refere a Adulão, porque Davi não passou só pela caverna de Adulão, passou por outras cavernas, Engendi, né, e outras cavernas. Mas não só esse Salmo 57, como o Salmo 142. Nós temos nos livros poéticos, que são 5, entre os livros poéticos nós temos o livro de Salmos, e no livro de Salmos nós temos 150 salmos. E praticamente metade desses salmos, mais de 70 salmos, são compostos, ou foram compostos por Davi. Davi era um prolífero poeta, compositor de salmos. E eu quero fechar, antes de ler a verdade prática, finalizando, eu quero um texto do capítulo, ou do salmo, melhor dizendo, 142, versículo 5, que também é um dos salmos visto como um salmo composto em um momento que Davi estava exilado em uma caverna. Diz assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Da caverna, Davi não olhou para as circunstâncias, Davi não olhou para a situação totalmente contrária à sua própria existência e subsistência, ao sofrimento que ele estava passando. Ele colocou o seu foco em Deus. Quando passarmos por cavernas nesta vida, temos que focalizar Deus. Porque se olharmos para a circunstância à nossa volta, nós podemos sofrer danos, às vezes até irreversíveis. Mas se focarmos Deus como Davi focou, nós vamos encontrar o refúgio nele, a proteção nele. Nosso olhar vai estar além da caverna, além da situação. Finalizo com a verdade prática que diz: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Eu queria indicar para vocês este livro, Perfil de Três Reis, um livro fabuloso, e esses três reis aqui têm a ver com Saul, Davi e o filho de Davi, Absalão, que não foi levantado como rei, mas usurpou do trono, né? E eu sintetizo esse livro, que o autor é Jen Edwards, numa frase que eu entendo que é a forma de sintetizar todo o livro, um livro fino que pode ser lido de uma manhã até o meio-dia, você consegue lê-lo facilmente. Há uma passagem no livro que eu trago à luz para sintetizar o conteúdo do livro. Ele diz que Deus permitiu um Saul na vida de Davi para matar o Saul que existia
em potencial dentro de Davi. Então, meus queridos irmãos, todas as circunstâncias que nos envolvem nessa caminhada, todo o sofrimento que faz parte da nossa biografia, do nosso currículo, vem para que a gente possa ser moldado, que o nosso caráter possa se parecer com o caráter de Cristo. Que o nosso caráter possa ser moldado pelo caráter de Cristo. Que Deus abençoe, uma boa aula, Deus abençoe a todos os alunos, a todos que amam o ensino da palavra de Deus. Deus permaneça conosco, no nome de Jesus.